Quem com abate fere, com Wilton será ferido. Já ouviram esse ditado em algum lugar? Com certeza não inventei agora. Mas a grande verdade é que o Palmeiras sentiu na pele o que grande parte das equipes que disputam o Brasileirão já sentiram, ou nessa edição, ou na edição de 2024, ou mesmo na edição de 2023. Penalidades surrupiadas, e não só em jogos contra o Palmeiras, penalidades mal marcadas contra, enfim, todo o combo. O Palmeiras teve direito a todo o combo nesse jogo contra o Flamengo. E é um jogo em que os injustiçados, pelo menos aqueles que se dizem injustiçados, né, se sentem vingados, e aqueles que foram protegidos se sentem agora completamente injustiçados. É o futebol brasileiro com uma arbitragem que não é profissional. E aí o Abel Ferreira reclama, o Gustavo Gomes personaliza a culpa no Wilton Ferreira Sampaio, o Flamengo comemora e não fala de arbitragem, mas a grande verdade é que chorar funciona. A choradeira rubro-negra durante quase 2 semanas funcionou. A arbitragem entrou pressionada, o Wilton Ferreira Sampaio foi escolhido e é um árbitro que, quando apita contra o Palmeiras, sempre gera controvérsias, porque não é um árbitro afeiçoado a questões ligadas a benefícios, ou pelo menos a aquela marcação duvidosa, né, a favor do Palmeiras. A gente dificilmente vê uma arbitragem do Wilton com esses elementos. Alguns árbitros, como Braulio, o Abate Abel, entre outros, muitos, né? A gente consegue ver alguns elementos, não de favorecimento, né? Mas, na dúvida, apita. O lance que gera o primeiro gol do Flamengo, ele gera uma reclamação muito grande, e com razão, né? Afinal de contas, é um empurrão claro. Nem o VAR, nem a arbitragem acionam um ao outro, e isso é preocupante. É preocupante não é porque é pró-Palmeiras ou é contra Palmeiras, é preocupante porque a gente percebe que a arbitragem não tem mais rumo. Não há caminho mais para a arbitragem no Brasil. O Flamengo poderia vencer o Palmeiras com ou sem esses problemas de arbitragem, tem time para isso. O Palmeiras poderia ter vencido o Flamengo, também tem time para isso. São os 2 melhores times do Brasil, quiçá os 2 melhores times da América do Sul. Provavelmente, não estou dizendo que vai acontecer, mas é provável que façam a final da Libertadores da América mais uma vez. O futebol brasileiro pode, para desespero da América do Sul, repetir uma final entre seus clubes, no maior torneio do continente. Tudo que a Conmebol não queria. Tem Racing pela frente, o Flamengo tem um confronto muito difícil, o Palmeiras enfrenta muito mais do que a LDU, a altitude de Quito, que é um grande desafio, mas o Palmeiras é favorito, o Flamengo é favorito. Então, o Flamengo e o Palmeiras podem jogar tantas vezes quanto forem necessárias e vai ter sempre uma alternância, apesar da freguesia do Palmeiras em relação ao Flamengo, né? O Flamengo tem vencido os últimos jogos e mesmo que tenha perdido, tem se classificado, como foi o caso da Copa do Brasil, né? Agora, a grande questão é como a arbitragem se deixa levar. A arbitragem se deixa pressionar. O Flamengo reclamou até de doping na sexta-feira. Interrompeu o treino e quem mandou fazer o doping é a torcedora do Palmeiras, tá? Aquela forçação de barra para ser a cereja do bolo, né? E aí conseguiu o que queria. A grande verdade é que o Flamengo conseguiu o que queria. Teve uma arbitragem claramente favorável, com lances que seriam, com certeza, em qualquer outra ocasião, lances que seriam assinalados penalidade máxima para o Palmeiras, mas aí vem toda aquela história. Se marcar um pênalti para o Palmeiras agora, vai vir a choradeira ainda maior, o Flamengo tem muita força, isso e aquilo, a mídia toda se volta contra a arbitragem da CBF, vão dizer que o campeonato está comprado e tal.
Para a CBF, o melhor dos mundos. O Palmeiras continua na liderança e o Flamengo finalmente está feliz. O Flamengo está satisfeito. Conseguiu o que queria. Agora a gente fica, obviamente, pensando aqui, né? Imagina se todos os 20 clubes direcionarem as suas forças para chorar na imprensa, para chorar na CBF, para chorar nas redes sociais. Não vai ter mais Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele tem um procedimento, né, já falei sobre isso aqui, que é mostrar nas redes sociais quem são os árbitros de VAR e de campo, os últimos jogos que apitaram do Flamengo, os resultados. Isso, de certa forma, é uma pressão. Eu falei e repito, todos os clubes têm que adotar esse expediente, porque a arbitragem se deixa pressionar. A arbitragem é muito ruim, a arbitragem é amadora, a arbitragem é uma das piores do mundo, então ela se deixa pressionar. Todos os 20 clubes precisam se valer desse expediente. E aí vai ser uma confusão, porque se todo mundo se vale desse expediente, os árbitros ficam confusos. Quem sabe assim eles apitam bem, quem sabe assim eles apitam direito. Mas eu acho muito difícil que a qualidade surja de uma hora para outra, né? Enfim, mas o Palmeiras sentiu na pele, né, aquilo que a gente vem falando aqui. Na dúvida, penalidades máximas são quase sempre apontadas a favor do Palmeiras e contra quase nunca apontadas, né? O lance contra o São Paulo, naquela virada fantástica da equipe do Abel Ferreira, que tem muito a ver com a qualidade do Verdão e também tem a ver com a penalidade que foi surrupiada do São Paulo, que poderia ter sido gol, né? O Everton poderia pegar, mas também poderia ter sido gol. Depois daquele jogo, o Ramon Abate Abel foi suspenso, está na geladeira. Palmeiras não precisou de favor nenhum de arbitragem para golear o Red Bull Bragantino. Mas é claro que depois desse lance, dessa situação contra o Flamengo, quem vai adotar o expediente da reclamação, da choradeira, vai ser o Palmeiras. E o Palmeiras sabe muito bem fazer isso. Em 2023 chegou a colocar o campeonato sob suspeita. A arbitragem sob suspeita. E aí, no final das contas, não só por conta da arbitragem, muito por conta da sua qualidade, mas sempre com penalidades, expulsões, gols anulados do rival. Me recordo de um Palmeiras e Vasco, em que o Vasco teve um gol anulado da ordem do absurdo, da ordem do inaceitável. E essas coisas acontecem. Então foi interessante, como a gente falou aqui, né? Quem com abate fere, com o Wilton será ferido. E o Palmeiras foi ferido no seu ego, ferido na invencibilidade e ferido agora na briga pelo título brasileiro. O Flamengo mais vivo do que nunca e o Palmeiras de olho aberto, preparando o choro na CBF, mas também ligado na Libertadores. Fico por aqui. Até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.